E aí pessoal, seja bem-vindo de volta aqui no Super Acadêmico com mais um vídeo aqui das nossas séries e playlists semanais. Hoje, né, o dia de terça-feira, temos a playlist do Literatura Oral do Brasil, do Luiz Câmara Cascudo. Nós estamos aqui chegando agora no capítulo 5, vimos já 4 capítulos, né, de coisas bem interessantes a respeito de folclore, literatura oral, narrativas tradicionais, mitos brasileiros e a pertença desses mitos brasileiros na tradição oral mundial. Bom, antes de começar, alguns recados do canal. Então, se você que acompanha o canal Super Acadêmico, você pode ajudar o canal, primeiramente, se inscrevendo no canal se não está inscrito e também dando like no vídeo, né, apertando o gostei no vídeo. Depois, além disso, você pode comentar e compartilhar o vídeo, né? Muitas pessoas têm compartilhado o vídeo. Nos relatórios do YouTube diz que há semanalmente, mais de 600 compartilhamentos. Isso é muito bom. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, além de se inscrever, dar like, compartilhar e comentar, né? Comentar também, você pode comentar. Você pode clicar aí no Valeu, né? Que é esse coraçãozinho aí com um cifrão. E você pode também se tornar membro do canal clicando em Seja Membro, né? E tendo acesso a conteúdos exclusivos. Toda sexta agora a gente vai ter uma live que vai ficar pública no dia da live, mas depois vai se tornar exclusiva para membros, certo? Essa semana a gente vai ter um tema bem interessante aí que envolve o famoso Big Brother. Big Brother. Na verdade foi semana passada. Eu estou gravando esse vídeo na semana anterior, então essa semana eu vou ter já uma live. Então, semana passada, na sexta-feira, já teve essa live. Então, seja membro para ver como foi a live, certo? E você pode apoiar o canal no Apoia-se. Vou colocar aqui o card aqui no Apoia-se e passar agora o esporte do Apoia-se para você conhecer a proposta. Vamos lá. Deixa eu interromper aqui o conteúdo de vocês só um pouquinho para lembrar que você pode apoiar o canal Super Acadêmico agora, indo aí na descrição do vídeo e apertando em Apoia-se, no link do Apoia-se. Vá lá na nossa comunidade e clique lá para apoiar a partir de R$1. Agora, se você tiver um pouquinho mais de disposição e apoiar a partir de R$60, você ganha como recompensa um dos meus livros. Um desses livros aqui, à sua escolha. São 5 livros possíveis que eu posso mandar para você direto da editora. Tem o Em Busca da Verdade 1 e 2, que você pode pegar. Tem o Antropologia Filosófica, na Notas de Aula. Tem Num Quarto Escuro no Palácio da Alvorada. E tem o Novembro de 2019 de Lula da Silva. Qualquer um desses livros à sua escolha. É só apoiar a partir de R$60. Com esse apoio e junto com os outros apoios que a gente já está acumulando no canal, a gente vai conseguir melhorar ainda mais os conteúdos do canal. Agora vamos para o conteúdo do vídeo. Valeu! Pois bem, esse aí foi o esporte do Apoia-se, certo? Se você quiser apoiar o canal e ainda pode, né, dependendo do quanto você possa apoiar o canal mensalmente, você pode ganhar um livro, né, como recompensa. Então vamos lá, aqui do livro do Luiz Câmara Cascudo. Nesse capítulo 4 tem como tópicos principais: permanência portuguesa, a tradição oral. Então é uma coisa que ele vem falando desde o início, né, é que é predominante na literatura oral brasileira a presença portuguesa, muito mais do que indígena e africana. 2. Contos, lendas e mitos. Contos, lendas e mitos são as narrativas, né, as formas das narrativas. É muito difícil diferenciar, digamos assim, como estilo de narrativa, conto de lenda de mito, já que você pode, através de um conto, relatar uma lenda ou relatar um mito. Bom. E aí no tópico 3 tem outros povos, né, italianos, castelhanos e orientais na novelística tradicional portuguesa. Quer dizer, a presença desses povos nas narrativas portuguesas. Então vamos lá, né? Ele começa aqui dizendo que a literatura oral é mantida e movimentada pela tradição. É claro, né? Vai passando de geração a geração e se torna tradicional. É uma força obscura e poderosa, fazendo a transmissão pela oralidade de geração a geração. Ninguém defende essa virtude mnemônica, nem há um exercício para sua perpetuação. Quer dizer, não é uma coisa formalizada, tipo, vamos aqui sentar uma roda de conversa e contar histórias dos nossos antepassados para que as pessoas possam lembrar. Simplesmente se conta.
Antes, todos negam possuir o patrimônio das histórias e anedotas, mitos e fábulas, dizendo próprio para as velhas do outro tempo, ou os moradores das aldeias. Mas aí a gente acaba cantando. Então, muitas vezes, quando as pessoas se tornam pais, principalmente, e aí começam a sentir a necessidade, né, para colocar a criança para dormir, para acalmar a criança, e tem as cantigas, as historinhas, né, que se contava quando ela era criança, então isso aí vai passando adiante, mesmo se considerando às vezes uma coisa antiquada. Aí ele fala uma coisa aqui meio estranha, né, dizendo que as mulheres possuem um arquivo mental em desenvolvida extensão. E aí ele vai falar de estudos a respeito dessa questão em vários países. Ele menciona aqui a Alemanha, Noruega, Sicília, Dinamarca, Albânia, Bretanha, Itália. Bom, qual é o sentido aqui, né? Nessas tradições orais, ele vai dizer que há uma predominância de mulheres, tradições orais, no caso, europeias, né? Porque, por exemplo, na tradição indígena brasileira, normalmente o contador de histórias, aquele que guarda a memória, normalmente são os idosos homens, né? Deixa eu ver. Em Portugal não é possível calcular a antiguidade dos contos tradicionais. A terra foi revolvida por muitas raças, caldeadas e fundidas em tipos que se fixaram nas regiões naturais. Quando o Moro chegou no século XIII, não, peraí, no século VIII, 13 não, 8, o homem contava com séculos de convivência, organização e religião articuladora. Ele vai dizer das presenças diferentes na Península Ibérica que influenciaram essas narrativas em Portugal, que acabaram chegando aqui no Brasil. Não é admissível na literatura oral um diagrama de percurso, como foi feito por um autor aqui, Carolina Michaelis de Vasconcelos. Porque a ideia é que traçar uma espécie de genealogia, né, de origem dessas narrativas é muito complicado. É diagrama de percurso. E aí ele vai dar alguns outros exemplos dessa impossibilidade devido justamente à presença na tradição das comunidades. Rapaz, eu dei uma interrompida aqui porque o fumacê contra dele passou aqui. E aí começou a esquentar muito a casa, que estava tudo fechado. Aí eu fui abrir. Não sei se dava pra ver aqui. Eu sou. Ai ai, um dia vai ter uma lenda sobre isso. No futuro. A lenda sobre o mosquito. Deixa eu ver aqui. Portugal, Portugal, Portugal. Os imperadores. As tradições das babás. Tá. Bom, então eu diria que assim, por mais que haja uma espécie de evidência antropológica, né, empírica, de que as mulheres passavam essas histórias adiante no mundo europeu, principalmente, no mundo indígena, tradicionalmente era os homens mais velhos. Deixa eu ver. Pela ordem de importância, a literatura oral em Portugal, como qualquer outra espécie, resulta do fundamento comum das histórias populares, de várias procedências amalgamadas, né, misturadas, fundidas num processo inconsciente e poderoso de aculturação. Aculturação, nós estamos vendo esse tema lá na playlist de Antropologia Cultural, do Luiz Gonzaga de Mello. Toda segunda-feira tem um episódio novo, então dê uma olhada lá para aprofundar mais sobre essa questão da aculturação. Influência dos livros e folhas de literatura popular com elementos da tradição e o contingente da imaginativa individual do autor. Então, essas seriam as duas maneiras, né? Deixa eu ver. Importante literatura oral. Então, um fundamento comum das histórias populares, questão inconsciente, ele está dizendo aqui. Os livros e tradições escritas, as reminiscências sermonários, apologéticas, agiolários, leituras místicas, recordação de elementos existentes na novelística, atos, episódios. Bom, basicamente a ideia de, dentro de uma certa tradição oral, haver o relato, né? Haver a narrativa passando de uma pessoa para outra através das conversas mesmo. Então, digamos que no ambiente atual seria o equivalente a você, sei lá, uma pessoa assistir um filme, né, de muito sucesso e aí fazer um vídeo, um relato
meio que fazendo um resumo, um spoiler, uma resenha sobre aquele filme e colocar aqui em redes sociais, coloquei no YouTube e tal. Então, o que essa pessoa está fazendo é transmitindo, pela tradição oral, uma história, que normalmente as histórias, né, de muito sucesso no cinema são narrativas de origens míticas, né? Por isso que há uma repetição das narrativas, especialmente hoje em dia, com os filmes de super-heróis e tal. Deixa eu ver, contos populares de Portugal trouxeram para o Brasil histórias religiosas, as de encantamentos, processos europeus de narrativa. Me perdi alguma coisa aqui, foge de vários rios originais, não. Tradições mais bonitas e conhecidas são quase totalmente de fundo comum no continente, no caso europeu. Entretecidos os fios de muitas distantes procedências. Então, como eu já falei desde o início, né, o Câmara Cascudo afirma que a predominância das narrativas da literatura oral no Brasil é de origem europeia, portuguesa, sendo que ele vai dizer que as narrativas presentes na Europa vêm principalmente do Oriente Médio, né? Que, como eu já falei também, é onde se originou a civilização humana, certo? As grandes civilizações começaram no Oriente Médio e expandiram para o mundo. Lembrando novamente que eu não estou dizendo que a vida humana começou no Oriente Médio. A arqueologia, a paleontologia diz que a origem do ser humano, né, é na África. É mais provável que seja na África, mas as grandes civilizações começaram no Oriente Médio. Ele vai usar um exemplo aqui das histórias de Pedro Malazarte, que é um personagem muito comum nessas narrativas. Eu acho que o Monteiro Lobato também usa esse cara. Aí ele vai dar um monte de exemplos em outras línguas, né, das presenças dessas narrativas similares, né, umas piadinhas aqui, por exemplo. Os elementos da história... Peraí, quer ver? Não, é muito longo para eu passar para vocês. Mas é uma história tipo assim, de Pedro Malazarte se dando bem. E aí, ao se dar bem, ele acaba criando uma espécie de moral, né? Ou uma moral às avessas. Aí tem um relato aqui de algumas historinhas de Pedro Malazarte, tá? Quando ele engana não sei quem, faz não sei o que. E ele vai dizer que esse tipo de personagem é muito comum nessas narrativas no mundo todo. Por isso que ele dá vários exemplos de outras línguas. Deixa eu ver. Tem mais alguma coisa? Negócio dos contos e lendas, né? As lendas são, em maioria absoluta, caráter religioso, transplantados para o Brasil, quase determinante em um ambiente idêntico ao europeu. Aí dá a presença dessas lendas europeias vindas de Portugal, de caráter religioso. Tipo, por exemplo, para não entrar em nenhuma polêmica religiosa, né? É muito do mundo da Grã-Bretanha, né? Do mundo anglo-saxão, né, de língua inglesa, a lenda do rei Arthur, certo? O que é que diz a lenda, né? Você tem uma espada mágica incrustada numa pedra e aí o menino Arthur, ele é o único que consegue erguer a espada, né? Excalibur, com a espada mágica, e ele daí vai reinar o reino e dar origem, digamos assim, ao mundo inglês, né? O mundo da Inglaterra, Grã-Bretanha e tal. Então, esse tipo de narrativa, né, de lenda, é uma lenda que meio que dá uma moral, um valor a um povo, a uma sociedade e tal. É o tipo de coisa que ele está falando aqui nesse conjunto de lendas. E aí ele vai dizer os exemplos, né, castelhanos, exemplos latinos. Ele menciona aqui, eu cheguei a alguma coisa de Jesus Cristo, né? Achou crucificado numa cruz de prata fina. Lenda do lobisomem, né? Que um filho de não sei quantas irmãs que nasce depois de 7 luas e não sei o que, acaba virando um lobisomem. No interior aqui do Nordeste tem muitas lendas de lobisomem. Amor encantada, almazonas, mulheres grandes, gordas, brancas, deitando os seios para trás das costas e assim amamentando os filhos. Será que existiu mesmo isso? Todos os mitos cristãos nos vieram de Portugal, desfigurados pela impressão popular.
pisadeira. Aqui tem vários exemplos de lendas. Eu não vou transmitir para vocês aqui porque são muitas, muito longas. Mas as ideias transmitidas por essas lendas, né, esses contos, esses mitos, é justamente a ideia de que uma moral pode ser passada a partir dessa narrativa, né? Então, por exemplo, né, se alguma vez você se reuniu num acampamento, por exemplo, ou uma fazenda, em algum lugar mais rústico, e as pessoas começaram a contar certas histórias de terror, história de mula sem cabeça, não sei o que lá. Essas coisas assim são bem típicas dessa tradição, porque as pessoas contam como se fosse alguma brincadeira, mas advém de uma tradição. E, geralmente essa tradição é baseada em alguma coisa que foi factual. E aí foi transformada ao longo de gerações em algo espetacular, né? Algo fabuloso. Por isso que é uma fábula, né? Tipo a lenda da Vitória Régia mesmo. A lenda da Vitória Régia eu aprendi numa peça na escola, quando eu tinha o quê? Uns 13 anos, 12 para 13 anos. Que a Vitória Régia é daquele jeito porque uma mulher se apaixonou pela lua e tal, não sei o que. E aí a flor abre justamente quando tem a lua cheia. Então dá uma explicação de uma coisa, né? As lendas de origem católica, as narrativas sobre os santos também, é uma coisa bem interessante. Cada santo, especialmente os santos de origem medieval, tem algum tipo de narrativa heróica, né? As mais legais são as de São Francisco e São Jorge, né? São Jorge, em batalha, ele acaba se revelando, não sendo revelado alguma coisa da divindade. E São Francisco de Assis, né, tem as chagas de Cristo, e aí se dedica aos pobres e vai andar pelo mundo descalço e tal. Então tem umas coisas assim que dão um tom de místico, de mágico às narrativas dessas tradições. Bom, então é isso, terminamos o capítulo 5, né? Esse é o episódio 6, se eu não me engano. Episódio 6. Mas terminamos o capítulo 5 do livro. Espero que vocês estejam gostando dessa playlist do livro do Câmara Cascudo. Não se esqueçam de se inscrever no canal se você não está inscrito. Chegou até aqui no vídeo, então se inscreva no canal, né? Dê like no vídeo, né? É só clicar aí no gostei. Se você quiser ajudar um pouquinho a mais também, você pode dar um comentário, fazer algum comentário, mais de um de preferência. Pode compartilhar com seus amigos, seus conhecidos, o vídeo, né, nas redes sociais. E se quiser ir mais longe, você pode também pegar e dar o like especial, que é o valeu, é o coraçãozinho com cifrão que está embaixo. Eu vou colocar aqui também. E você pode se inscrever, ser membro, clica em seja membro do canal, e aí com uma quantia por mês, bem pequena, não é? R$ 7,99, R$ 8,00, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos. Então semana passada, eu me enganei no começo do vídeo, mas semana passada tivemos a nossa primeira live de discussões, né, sobre certas questões do mundo, tal. E a gente falou sobre a relação do Big Brother Brasil com a luta de classes, né, o conceito lá do Karl Marx. E aí nessa live nós tratamos de coisas bem interessantes. Eu trouxe algumas opiniões de fora, então é bem interessante. Se você se tornar membro, você vai ter acesso a essa live. A live ficou disponível publicamente somente na transmissão, depois ela fica somente para os membros, certo? Então seja membro se você quiser. E você também pode ainda apoiar o canal aqui diretamente através do Apoia-se. Está aqui o card do Apoia-se, dê uma olhada lá, é o primeiro link na descrição do vídeo. E também nos meus livros, né? Meu livro mais novo está ainda disponível, já está disponível no Clube de Autores, é o segundo link da descrição. E breve, logo vai sair um livro mais novo ainda, que vai estar em pré-venda aqui também no Clube de Autores, lá no Clube de Autores, certo? Então, fiquem bem e até o próximo vídeo.